Glório ossário. Isto é para quem deseja saber o que quero dizer com cada palavra que digo. Igreja com I maiúsculo. Corresponde ao que Jesus e o Novo Testamento definem como igreja, ou seja, o encontro com Deus e uns com os outros em torno do nome de Jesus e em acordo de fé com o Evangelho. O que faz de todo encontro humano em fé um encontro igreja, onde Jesus promete estar presente mesmo que sejam apenas 2 ou 3 reunidos em seu nome. E só se reúnem em seu nome por se saberem a Ele unidos. Igreja, entre aspas. São as representações histórico-institucionais do fenômeno histórico, social, econômico, político e culturalmente autodefinido como igreja, e que tem uma hierarquia, um clero, sigla, uma denominação, geografia fixa, um prédio e membros sócios, ou seja, igreja a gente encontra no caminho. Igreja, entre aspas, a gente vai ao encontro dela ou a identifica pela placa ou pela propaganda. Cristianismo é a expressão histórica da religião que confessa Jesus como Filho de Deus, mas cujo processo de institucionalização trabalha com mais frequência contra os interesses do reino de Deus que no sentido indicado pelo Evangelho. Catolicismo é um derivado do cristianismo que se vê como o reino estatal de Deus na terra, tudo entre aspas. Protestantismo é o movimento histórico cristão que quase conseguiu, mas perdeu o protesto, que é sempre algo proteste. Assim virou apenas uma reforma. Só há protesto se o caminho for sempre proteste, em fé e tangido pelo vento do Espírito, conforme a palavra. Evangélico é o ente que crê no Evangelho e que crê na salvação em Jesus, conforme a graça revelada em Cristo. Por exemplo, o apóstolo Paulo era um genuíno evangélico. Evangélico, entre aspas, é o ente indefinível que se utiliza da fé em Jesus Cristo através da mediação da igreja evangélica, que é a autodefinição coletiva dos cristãos que nem sempre confiam uns nos outros ou gostam uns dos outros, mas só se enxergam coletivamente sob esse guarda-chuva furado de baixo para cima pelas pontas afiadas dos guarda-chuvas menores que cada um usa para garantir sua própria proteção enquanto aniquila o que confessa como devoção, o Evangelho. Cristão, historicamente, é um ser no limbo, vivendo entre a lei e a graça, sofrendo entre o medo de Deus e o amor irresistível que por ele sente. Discípulo de Jesus é o ser que, apesar de se reconhecer relativo, se sabe pela fé na graça de Deus que gera o dom da fé, como alguém que é irreversivelmente de Jesus e que aprendeu que o caminho acontece na companhia de irmãos que sempre sujam os pés na jornada. Por isso lavam os pés uns dos outros em nudez, mas creem que quem já está limpo pela palavra de Cristo não necessita lavar senão somente os pés. Liberdade é a capacitação na graça e na verdade, de poder escolher se deixar levar pelo Espírito que realiza o bem de Deus no ser humano, conduzindo-o no caminho estreito que acontece em fé, entre a lei e a libertinagem. Pecado é sou. Cada um deveria saber o que é. Cada um sabe, especialmente se não for instruído moralmente a respeito, pois assim saberá o que o pecado é e não se neurotizará com o que dizem pecado ser. Graça é toda manifestação do amor criador redentor de Deus, amor esse que se expressou supremamente no escândalo da cruz, que sempre é favor imerecido, incluindo a criação do ser, mesmo que seja um ser assim como sou, pois sou, serei sendo, já sou nele. Vós me habita quando ando em fé na palavra. Deus é amor. Ele é aquele que vive em mim.